Então vamos lá, agora oficialmente ao vivo, exatamente 8 horas em ponto. Vamos ver aqui o chat funcionando para vocês. Chat. Ok. Imagem e som. Para eu saber se a imagem e o som e o chat tá ok, responde alguma coisa aí. Vamos lá, vamos esperar algumas pessoas entrarem. Enquanto isso, vou enviar o link aqui para a galera cadastrada. Vamos lá, vamos lá. Tcharam. É só um segundo. Aqui. Vamos pegar aqui. Vamos enviar aqui. Ó, ao vivo aqui nós já temos Deise Souza, diz que tá ok. Massa te ver por aqui, Deise. Vamos lá, vamos lá. Vamos enviar esse e-mail aqui para essa galera que está na lista. Checar spam. Ok. Enviar. Nossa, a lista está só aumentando. Muito legal, muito massa ver isso acontecendo. Só ver se chegou para mim, se chegou para mim, chegou para vocês também. Vamos ver. Tananã. Vamos ver, tá enviando. Calma aí que deu pau aqui. Enquanto isso, vamos ver na galera no chat aqui. Deise Souza, boa noite. Andreuza Cunha, boa noite, Andreuza. Ó, deu um pau ali no servidor de e-mail, hein? Ah, agora tá chegando. Chegou, chegou. Inclusive para mim, clicando ele abre. Beleza. Vamos começar aqui enquanto a galera vai entrando. Justamente esse é um tema, olha, incrível e sensacional. Deixa eu só tirar umas coisas aqui da tela para ficar menor. Só a tela aqui da. Tananã. Beleza, beleza. Então vamos lá, vamos começando enquanto a galera entra aqui. Chegou também o Misael Cardoso, chegou. Vamos começar. Seja muito bem-vindo, seja você muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou o Christopher Fernandes, enfermeiro e coach aqui da região de São Paulo. E a ideia dessas lives, a gente está na live 14 já, então desde a 01 até a 14, é discutir, de fato, as principais estratégias para você que é um enfermeiro já formado há certo tempo, ou se você é novo de formação, cara, alavancar a sua carreira, seja você experiente ou recém-formado. Justamente porque, para você não ser mais do mesmo. O tema de hoje, da nossa live 14, é como manter a sua equipe motivada mesmo com um quadro de colaboradores reduzidos e ainda, mesmo assim, né, ser considerado um enfermeiro sem igual, um enfermeiro líder sem igual. E se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, vai deixando aí nos comentários que no final eu volto tudo. Boa noite, Mércia Regiane, sempre presente aqui também. No final eu volto tudo e bato aqui todas as perguntas. Então posta aí que no final eu volto. Queria dizer que a live de hoje ela não surgiu dos temas que são separados por mim, e sim pelo Misael Cardoso que tá aí, chegou. E cara, de onde que surgiu isso? Durante uma das conversas lá no meu grupo de Telegram, que é o primeiro grupo de enfermagem fora da caixa do Brasil. Então, cara, Misael que tá aí ao vivo, obrigado por esse tema e por essa sugestão. Vamos dar sequência aqui, então vamos lá. Como manter a sua equipe motivada mesmo com colaboradores reduzidos e ainda ser considerado um enfermeiro líder sem igual? Primeiro que todo enfermeiro, se ele ainda não passou por isso, ele vai passar em algum momento. E por esse dilema, né, de não ter colaborador suficiente ou não ter motivação suficiente, cara, ele precisa saber o que ele precisa fazer para manter a equipe motivada. E se ele não passou ainda, você vai passar. Se ele não passou, ele vai passar. Se você ainda não passou, você vai passar por isso, seja você recém-formado ou mais experiente. Só ver aqui, a Thaís Trindade também entrou. Boa noite, Thaís. Thaís, super fã, hein? Top. Vamos lá. Isso, tanto o enfermeiro que quer ser visto como líder, ou seja, um exemplo a ser seguido, quanto um enfermeiro que pensa
que é líder, mas é um péssimo exemplo a ser seguido. Então, tanto um quanto o outro vai passar por isso, beleza? Dessa forma, o que eu queria dizer para vocês? Sendo você um ou outro, é importante você saber que trabalhar com gestão de pessoas é um processo que não tem fim. Ou seja, é um trabalho diário e contínuo, ou seja, sempre vai acontecer. E nesse ponto é que você precisa começar a perceber a diferença de um tipo de enfermeiro para o outro tipo, que é esse enfermeiro que eu comentei, que é o enfermeiro que é um exemplo a ser seguido e um enfermeiro que não é o exemplo a ser seguido, certo? Nesse caso, o enfermeiro que não é um exemplo a ser seguido, um exemplo de liderança no caso, ele pensa que a motivação ela se dá com pequenas doses de estímulo. Por que isso? Porque ele geralmente pensa que ele vai lá, estimula hoje, e só lá na frente, quando a equipe já não está bem para baixo, que ele vai lembrar que ele precisa motivar a equipe novamente. Então, esse é um tipo de enfermeiro que, cara, eu recomendo que você não seja, de coração, para você não ser um enfermeiro que não é um exemplo, certo? Já um enfermeiro, ó, chegou também a Joelma Rocha e a Lucília Abreu, Maria Abreu e a Aline Souza e Rafael Araújo. Boa noite, gente. Já o enfermeiro, que ele é um exemplo de liderança, ele sabe que a motivação não é como uma bala, não é um doce, que você vai lá, entrega, a pessoa consome, fica maravilhada ou estimulada por curtos períodos ou curtos espaços de tempo. Ele sabe, tá passando um helicóptero aqui e faz muito barulho para mim. Enquanto isso, eu vou interagir aqui no chat para não ficar tão ruim o som para vocês. Beleza, já curti vocês todos aqui, inclusive a Mércia Regiane, que eu não tinha curtido ainda. Então vamos lá. Para o enfermeiro, que ele é um exemplo de liderança, ele sabe que mesmo que a equipe não demonstre sinais de insatisfação, ele precisa sempre estar estimulando seus colaboradores a serem não apenas a sua melhor versão, né? A gente fala disso frequentemente aqui, mas confiarem na sua própria capacidade, tendo autonomia e muitas outras características positivas que a gente ainda vai citar várias por aí. Você precisa entender que não basta apenas contratar bons colaboradores, treiná-los para serem aquilo que você ou que a sua instituição deseja que eles sejam. Mas, cara, você não pode deixar de caminhar ao lado deles e deixar eles simplesmente sozinhos, sem nenhum tipo de acompanhamento. Porque para você desenvolver a motivação, você precisa, enquanto enfermeiro, enquanto líder, acompanhar os passos deles, avaliando e engajando as pessoas para serem cada vez melhores, né, mais eficientes, produtivos e sempre motivados. Enfermeiros que não sabem fazer isso, eles acabam perdendo não apenas a visão de um exemplo de como desestimula, né, uma equipe, como a empresa acaba perdendo seus talentos. Por quê? Porque, cara, se ele não sabe como estimular, muito provavelmente talvez ele não tenha visão de como fazer isso. E aí, a consequência, qual que é? A empresa acaba ficando aí, não retendo talentos importantes. Por quê? Porque, cara, o enfermeiro também não sabe justamente reter isso. Tem outros níveis, a gente vai falar aqui de níveis de gestão e tudo mais, que também podem estar de olho disso, mas só trazendo aqui um exemplo do enfermeiro, certo? Então, vamos lá. Para a gente falar de motivação, a gente vai definir o que é motivação. Eu gosto de trazer o conceito da palavra e tangibilizar e explicar o porquê daquilo. Então é o seguinte, se você separar a palavra motivação, a gente tem motivo e ação. Logo, o motivo necessário para você gerar ou criar uma ação. Em outras palavras, é a forma que você tem de impulsionar alguém a realizar uma determinada ação, uma determinada tarefa e assim por diante. Logo, se você pegar a palavra motivação ao pé da letra, motivar é você induzir uma pessoa a realizar uma ação, que obviamente se tratando de uma vida profissional, né, muitas vezes, não vai ser uma tarefa mega prazerosa ou divertida 100% do tempo. Porém, a determinação de fazer essa ação em algum momento vai levar a pessoa a algum tipo de recompensa final. Seja ela uma recompensa física, seja ela uma recompensa interna, seja ela alguma recompensa material e assim por diante. Só que é o seguinte, para você motivar uma pessoa, você precisa entender 2 pontos da motivação. O primeiro ponto é que é dividido, na verdade, assim, os 2 pontos, eles são essas divisões, né? Então, assim, quais são as divisões? Motivação, ela é interna e motivação é externa. Por que eu falo isso? Na motivação interna, o que eu quero dizer? Que ela vem da própria pessoa. E, geralmente, ela está diretamente associada a questões únicas do seu próprio interior, como caráter, o que você gosta, quais são suas habilidades, quais são seus hábitos pessoais. E nesse caso, isso se dá pela sua busca, né, do próprio desenvolvimento pessoal, aquilo que você busca para você gerar o seu interior, a sua maior versão, a sua melhor potência e assim por diante. Por exemplo,
Um exemplo de motivação interna, na verdade, vários exemplos. Você fazer algo que não apenas você goste muito, você fazer alguma coisa que você goste muito no final de semana, porque você quer sair, você quer se agradar e não agradar o outro, né? Não necessariamente agradar o outro, mas você quer se agradar, você quer curtir, você quer se permitir, né? Você se permitir, por exemplo, comer ou beber alguma bebida que você tem preferência, fazer um curso de música ou aprender a tocar algum instrumento, ou ainda você cursar uma especialização e se aprimorar, é você satisfazer e também essa é uma forma de você manter a sua própria motivação interna acesa, aquela sua chama interna. Então, esses são exemplos de motivação interna. É você fazer por você mesmo alguma coisa que te toca lá dentro, explodir e fazer com que ela chama nunca se apague. Esse é um tipo de motivação diferenciada. Eu vou comentar primeiro a externa e depois eu falo por que é diferenciado. Na motivação externa, como o próprio nome já diz, ela vem do meio externo para influenciar o meio interno. Ou seja, por vir de fora, você não tem controle, mas, cara, eu queria dizer que depende de ti ou não aceitar se isso vai entrar e influenciar na sua própria decisão. Nesse caso, a motivação externa, ela está geralmente associada e ligada ao status, ao ego, às recompensas grandes e talvez até maiores. Por exemplo, exemplos de motivações externas. Isso vai me proporcionar uma chance maior de XYZ. Isso vai me proporcionar mais destaque. Vai fazer eu ser promovido mais rápido. Aumentar a minha sensação de estar mais próximo do objetivo que eu quero. Então, isso são exemplos de motivações externas. São coisas que vêm de fora para justamente tentar te estimular a motivação interna. Você, enquanto enfermeiro, você, enquanto líder, e também como pessoa, né? Você deve saber exatamente como são essas duas categorias para, além de se manter motivado, saber como que você também pode proporcionar isso não só para você, mas como para a sua equipe. Por exemplo, eu me recordo de colaboradores na equipe que, geralmente, quem estuda enfermagem, quem estuda psicologia, costuma fazer esse tipo de pergunta, pelo menos isso para mim, tá? Pergunta assim, Christopher, é possível motivar alguém que esteja desmotivado? Ou outra pergunta que eles fazem, é possível criar motivação em alguém? Entendeu? Criar motivação em alguém? E, cara, eu geralmente respondo, é possível sim você motivar qualquer pessoa, independente dos fatores externos, como a empresa, o setor, as chateações e tudo mais. Só que ter motivação externa é algo muito bom sim, mas não bate de longe a motivação interna. Porque a motivação interna é mais forte, porque ela é única, ela é exclusiva sua. O problema é que as pessoas, elas são e estão, né, altamente dependentes do outro. E por isso, elas acabam acreditando que a responsabilidade de motivar vem única e exclusivamente do enfermeiro líder, da empresa, do gestor, e elas deixam de buscar a motivação interna e passam a depender somente da motivação externa. E esse é um grande problema. Imagina dois tanques, um tanque da motivação interna e um tanque da motivação externa. Então imagina dois tanques. É mais fácil você, enquanto pessoa, enquanto profissional, encher o tanque da motivação interna, porque você se conhece, pelo menos um pouco, né? Eu digo um pouco por quê? Porque ninguém se conhece 100%, né? Do que ficar esperando que o outro que mal te conhece encha o seu tanque externo. Por que eu falo isso? Porque, cara, talvez para o tanque de motivação externo chegar na mesma capacidade do tanque de motivação interna, você precisa de vezes mais de dedicação, de empenho, porque lembra, depende do outro, vem de fora. Então, para você encher o tanque de motivação interna é muito mais fácil porque depende de você. Agora, o tanque de motivação externa vai depender do outro, então assim, o cara vai ter que fazer, ou a pessoa, a empresa, vai ter que fazer vezes mais do que a motivação interna para tentar encher no mesmo nível que você seria capaz de encher a sua própria motivação interna. Não sei se ficou claro isso para vocês. Responde aí se ficou claro no chat. Enquanto isso, eu vou falando oi pro pessoal aqui. Aline Souza, oi. Murilo de Almeida, oi. Deixa eu ver o que o Murilo falou aqui. Murilo de Almeida colocou aqui. Estou usando o Face do meu filhote, Alagoas, Brasil. Um abraço pro pessoal de Alagoas aí. Aline Mota, boa noite. E aí, responde aí no chat. Faz sentido isso para vocês, do tanque de motivação? Que o tanque de motivação interna, ele é mais fácil de preencher porque você que é o responsável por aquilo, ou você acredita que o tanque de motivação externa é mais fácil de encher porque você depende das outras pessoas para encher e não você mesmo? Diz aí. A Aline colocou que sim. A Vivian Borges colocou um oi. Provavelmente chegou agora. O Misael Cardoso, muito claro. A Aline Souza colocou aqui, ó. Precisamos buscar primeiramente os nossos próprios meios de motivação.
Massa. David Souza, super claro. Beleza, então vamos seguir aqui, que é importante estar claro para vocês, porque senão eu volto e refaço todo o conceito para justamente a gente seguir a partir daqui, certo? Tem pessoa que fala assim, Christopher, por que que é importante ter um colaborador motivado? Apesar de parecer óbvio, não é. Né? Por que que eu falo isso? Porque além de ser algo essencial para as nossas vidas enquanto pessoa, né, e claro que isso vai interagir com o lado profissional, com o pilar da vida profissional, vai afetar diretamente ele. Geralmente, se você tem a chama interna da motivação acesa, aquela motivação que depende de você, você busca realizar todas as suas atividades e atribuições da melhor forma possível. Além, claro, de ser mais produtivo, de ser proativo, de ser altamente dedicado, não apenas com o que você está fazendo, mas em tudo o que você faz, em tudo que você toca, tudo que você põe a mão, tanto na sua entrega, quanto na melhor... Como é que eu posso falar isso? Você vai desenvolver e vai ter um estímulo, vai ter muito mais resultados, tanto na sua entrega de resultados, obviamente, porque você vai estar fazendo aquilo com mais carinho, com mais dedicação, com mais empenho, com mais motivo para ter uma ação, né, que é a motivação. Você vai ser uma pessoa mais admirada, tanto pela sua instituição de saúde, quanto pelo seu líder, quanto pelo seu coordenador, diretor, ou o que quer que chame essa pessoa. Do contrário, se você tem um colaborador desmotivado, você vai ter alguém nível E ou nível E na parada, e não nível A. Lembra que a gente fala disso nas outras lives? Nível A da parada é diferente. É como se fosse o tanque de motivação interna cheio, e o nível D é o cara esperando o tanque de motivação externa ser enchido. Então, assim, o nível A sempre vai bater o nível D. Por isso que a gente tem na nota da escola letra A, B, C, D ou E. Tem pessoa que tem F também. Mas, cara, o A sempre vai ser o melhor. Então, assim, colaborador que está desmotivado, ele vai estar no nível D, no nível E, de entrega de resultado, de empenho, de motivo para agir. E o colaborador que está no tanque de motivação interna vai estar sempre no nível A ali, se ele estiver sabendo usar isso a seu favor. Por que eu estou falando isso? Cara, isso significa que a sua entrega de resultado, se você é um colaborador nível D ou nível E, está sendo baixa, ou está sendo a mínima possível. Demonstrando que você está chateado sim, mas que representa muitas vezes que você está não só acomodado na função, mas que você está deixando de ir em busca de aperfeiçoamento do pilar profissional, mas também, sabe do quê? Do pilar da vida pessoal. Deixando claro para você, feito ou não, cara, não importa, não importa. Seu nível de motivação tá baixo, mas assim, cara, tá tudo bem, entendeu? Tá, não tá afim. Então, assim, o importante é, que nível que você tá? Você tá no nível do tanque interno cheio ou você tá no nível do tanque externo tentando encher por outras pessoas? Outra coisa, nível A ou nível D ou E? E aí, vai depender de você, obviamente. Mas isso, o que eu quero dizer com isso? Que não quer dizer que você é um péssimo profissional. Talvez que não apenas o seu enfermeiro líder ou coordenador, e assim por diante, não está sabendo como te motivar da forma certa ou da melhor forma, né? E como que ele vai conseguir trazer a motivação externa para atingir o seu mundo interno, ali, a sua motivação interna? Como que você também talvez não sabe como se automotivar para preencher o seu próprio tanque interno. Então, não quer dizer que você é um ruim profissional, um péssimo profissional. Talvez você só não está sabendo como lidar com isso e como encher isso. E se nem ele e nem você lutar por isso, o resultado é um prejuízo para o colaborador, no caso para você em si, e inclusive para a empresa. Por que eu falo isso? Porque existe, além do lado financeiro, a rotatividade e também o custo de você iniciar novos processos seletivos e refazer toda a base de treinamento, porque, cara, isso é um custo de tempo, tanto dedicado da empresa, processo seletivo, de alguém para treinar essa pessoa, demanda da coordenação e assim por diante. Então, por isso, você enquanto enfermeiro, você enquanto líder, assim como a sua coordenação, direção, né? Cara, você precisa estar sempre atento e alerta a não apenas os sinais de desmotivação dos colaboradores, mas também criar estratégias para reverter esse cenário e não somente ter pessoas motivadas, mas uma equipe top e de alto desempenho. Isso, inclusive, vai acabar mostrando o quão foda, desculpa falar a palavra, mas real, quão foda você, enquanto enfermeiro, é. Não apenas em habilidade técnica, habilidade manual, destreza manual, mas principalmente, sabe o quê? Comportamentos e sinais de liderança, né? De que você está conseguindo executar o cargo com uma excelência, nível A da parada, lembra? Não nível D e nível E. Cara, eu sempre falo disso. A habilidade manual vai levar a pessoa a, claro, mais segurança no que ela precisa fazer, mas o que vai levar ela mais para frente, seja nos 3 meses de experiência para frente, ou 1 ano, ou 20 anos de formação, não é habilidade prática. Por quê? Habilidade manual. Por quê? 3 meses a pessoa tem isso. 1 ano a pessoa tem isso. E aí? Vai ficar nisso para sempre?
você precisa desenvolver esse lado justamente do comportamento, das habilidades comportamentais, para não ser mais do mesmo. Desenvolver a sua liderança, desenvolver controle emocional e assim por diante. Mas falando aqui, principalmente, habilidades comportamentais e de liderança. Pode falar assim, Christopher, quais são alguns sinais que alguns colaboradores desmotivados vão apresentar? Aqui eu vou falar, lógico, assim, alguns, não vou falar muitos não, porque, cara, tem vários, tá? Então, assim, um deles, baixo interesse em realizar a própria função. Talvez você já tenha visto algum colaborador que, assim, cara, tá tudo bem, não tô entregando muito não, mas, tô desanimado, não tô afim não. Outra coisa, baixo interesse em realizar, além de realizar a própria função, né? Alto nível de habilidade técnica, mas baixo nível de desafio. Lembra que eu falei do nível A da parada e nível D e nível E da parada? Então, assim, ó, quando a pessoa tem alto nível de habilidade técnica, só que ela tem um nível de desafio baixo, isso aqui gera não só procrastinação, mas gera, cara, aquela desilusão de falar assim, pô, esse setor aqui não me desafia mais, não tem mais uma função difícil para fazer, não tem mais uma sonda difícil para passar, não tem um caso que eu não saiba resolver. Então, assim, quando você tem muita habilidade, pouco desafio, você fica apático, fica frustrado e assim por diante. Da mesma forma, quando você tem nível de desafio muito alto e nível de habilidade baixa, o que acontece? Você fica ansioso, fica desesperado e várias coisas acontecem. Então, assim, o ideal é que esse nível sempre, assim, sempre te desafie a fazer alguma coisa que você não sabe ainda. Por quê? Porque, cara, não adianta você ter muita habilidade e pouco nível de desafio, porque isso vai te frustrar. Você precisa ter, claro, bastante habilidade, bastante conhecimento, mas também o nível de desafio ele precisa ser maior do que o seu nível de conhecimento, porque senão você vai morrer ali dentro de um setor sendo mais do mesmo. Basicamente isso. Então, por exemplo, pode ter também pouco ou nenhum interesse em crescer como pessoa, tanto no pilar da vida pessoal ou na carreira, no pilar da vida profissional. Cara, se você não está se desenvolvendo como pessoa, a gente tem que lembrar assim, são profissionais da área da saúde, são profissionais da área da enfermagem, qualquer profissional, cara, sim, somos profissionais. Só que assim, antes de a gente ser profissional, a gente precisa ser pessoa. Então, se a gente não está desenvolvendo o nosso lado pessoal, e lado pessoal não fala só, eu vou sair, eu vou curtir, eu vou no parque, eu vou comer alguma coisa que eu gosto. Não, não é só isso. Você precisa estar desenvolvendo lá dentro para justamente trazer a sua melhor versão. Por quê? Se você não está estimulando a sua vida pessoal, o seu pilar lá, a sua chama interna da motivação interna, o seu tanque, enchendo o seu tanque de motivação interna, cara, isso tudo você não vai conseguir levar para a vida profissional. Você pode sim fazer curso de liderança, fazer curso disso, curso daquilo na vida profissional. Só que se você não associar isso também ao seu lado pessoal, a coisa não vai no longo prazo. Você precisa sim desenvolver o profissional, precisa, mas precisa também desenvolver o seu lado pessoal, porque isso vai fazer bastante diferença, não só na sua vida, mas, cara, para sua família, para sua carreira, para qualquer coisa que você coloque a mão a partir da hora que você fizer isso. Outra coisa, baixa produtividade ou entrega. Cara, quem tá desmotivado vai apresentar isso, porque o cara não quer, não tá afim. Pô, sabe, vim aqui me arrastando hoje, não tô afim não, e tá meio nervoso ou nervosa e assim por diante. Outra coisa, conflitos constantes entre a própria equipe, porque quem faz geralmente discute com quem não faz ou deixa de fazer. Então você vai perceber níveis de desmotivação exatamente nessa hora, da pessoa falar assim, pô, por que o fulano não tá fazendo? Muito provavelmente é um sinal claro, né, que já está dizendo para você e a sua equipe que, cara, tem uma pessoa que não está fazendo e talvez alguma coisa muito séria está acontecendo. Pode ser desmotivação, pode ser depressão, pode ser um monte de outras coisas. Outro ponto, aumento do absenteísmo. Ou seja, o número de faltas justificadas ou não. A pessoa começa a faltar. Por quê? Porque, cara, ela não quer ir para o trabalho. E ela não quer ir para o trabalho porque, talvez não porque é safadeza, não porque a pessoa quer dar gato ou quer dar rasteira no enfermeiro ou na equipe. Cara, porque simplesmente ela não sente o propósito daquilo, não sente por que aquilo vai fazer sentido na vida dela. Claro que tem trabalho, claro que tem salário no fim do mês, que você... Inclusive, assim, uma coisa que eu gostaria de falar. Você, olha isso, é forte. Você não é pago pelo seu trabalho, cara. Você é pago pelas horas que você entrega o resultado que aquela empresa espera. Então, assim, se você está fazendo muito ou está fazendo pouco, na enfermagem você vai ganhar a mesma coisa. Então, numa outra área, por produção, você ganha obviamente mais enquanto você faz mais. Só que assim, por que eu tô falando isso? Às vezes a pessoa, ela sabe que ela tem o salário dele, o salário dela ou dele garantido todo mês, e cara, tudo bem faltar, não tô nem aí, tô cansado, tô desmotivado. E aí é um outro nível de desmotivação que a gente pode captar e falar assim, pô, interessante, essa pessoa aqui, ela tá faltando, talvez não é porque ela é safada ou porque ela quer me dar o gato, mas é porque, cara, deixa eu ver mais de perto isso. Será que eu tô tão perto dessa pessoa para saber o que estava acontecendo antes disso acontecer? Porque se ela é uma pessoa que nunca faltou,
ou não faltava constantemente, por que isso está acontecendo agora? Então, assim, já começa a sacar por aí. Outra coisa, aumento de atestados por doenças já existentes ou atestados com vários, os mais variados CIDs, né? CID é o Código Internacional de Doenças, que é o livro médico lá que classifica as doenças por códigos. Então, cara, você vê que uma hora a pessoa aparece com CID de diarreia, outra hora a pessoa aparece com CID de dor de cabeça, cefaleia. Outra hora a pessoa aparece com CID de virose. Então, assim, você vê que, cara, pode ser sim verdade, e muitas vezes é verdade. Só que muitas vezes também é a pessoa mostrando para você que, cara, ela não tá bem, ela não quer, não que ela não tá bem só corpo, né? Mas que ela não tá bem, cara, mentalmente, que ela tá desmotivada, e que esse também é um fator que a gente pode captar aí e justamente atuar em cima disso para justamente cortar essa barreira aí de ter um colaborador desmotivado e criar um colaborador motivado a partir daí. E, inclusive, eu queria comentar morte de várias pessoas na família é um outro meio que você pode captar a desmotivação. Cara, porque assim, várias pessoas na família por mês ou na semana, sem uma documentação legal para justamente justificar aquilo. Acredite, você ou não. Por exemplo, nesse caso específico, né, de morte de várias pessoas na família, cara, eu já vivenciei o colaborador pedir folga ou simplesmente não ir e depois comunicar que, por exemplo, a avó tinha falecido. E depois, um certo tempo, ele me pede folga pro aniversário da avó. Eu pensava assim, pô, será que é aniversário do óbito? Porque essa pessoa, eu estava próximo do colaborador, eu sabia que tinha morrido, segundo, né, tinha falecido segundo o colaborador. Eu pensava assim, aniversário do quê? Será que essa pessoa tem uma religião que eu não estou sabendo e comemora? Mas não era. E sim porque, cara, você enfermeiro tem que estar ligado justamente porque tem que estar muito próximo de cada membro da equipe e saber quando, nesse caso, por exemplo, a avó materna ou paterna, e, inclusive, cara, lembrar dessas histórias. Então, assim, se o colaborador já falou uma vez para você que a avó dele faleceu, geralmente as pessoas não costumam mentir isso, mas quando o colaborador está desmotivado, ele tende a fazer isso. Então, assim, se a avó da pessoa faleceu e agora está tendo aniversário da avó, pô, tá claro que, assim, esse colaborador ele não quer estar ali, ele não quer, tá desmotivado, então é uma outra maneira de justamente capturar aí uma falsa história e assim por diante. Não sei se vocês já viveram isso alguma vez. Murilo de Almeida, você é top. Misael Cardoso. Deixa eu ver que toda hora que eu coloco em cima aqui vem uma carinha. A dependência do outro impede a motivação interna. Exato. Thalita Barba entrou. Essa coisa do familiar é complicado, né? De mentir sobre mortes. Ou, de fato, porque não tá motivado. Vamos lá, enquanto vocês vão respondendo aí para não ficar parado aqui. Pode falar assim, pô, Christopher, mas como é que você sabe de tudo isso? Porque eu não só sou enfermeiro, como eu já vivi tanto na fase de desmotivação, como o que fazer para buscar a minha própria motivação interna para seguir e virar esse jogo que muitas vezes era o meu próprio jogo interno, que estava lutando, ao invés a meu favor, contra mim, né? E que eu sabia que não adiantava ou não adiantaria uma alta motivação externa, não adiantava a pessoa que fosse lá. Podia ser a celebridade do momento, vir Tony Robbins aqui e falar assim, cara, deixa eu dar um coach aqui em você. Que, cara, meu tanque interno estava tão vazio que nada ia justamente encher esse tanque. Não adiantava a motivação externa brutal que ia encher meu tanque interno, ou que ia estimular meu tanque interno a encher. Por que eu falo isso? De verdade, eu não sei. De verdade, eu sei. Eu sei que, cara, para você ir para um plantão não querendo ir, ou simplesmente não querendo sair da própria cama, eu já vivi isso, né? E quando eu entendi, fora da enfermagem, em tanto cursos externos, né? Que eu pude criar as estratégias para eu me manter forte, meu tanque interno completamente cheio, transbordando ao ponto de, cara, eu não depender, sabe do quê? Única e exclusivamente de um tanque de motivação externa. Por quê? Porque a maioria da enfermagem e os membros, né, das equipes aí, das diversas equipes das instituições, tanto de enfermagem como de outras, cara, eles dependem muito do tanque externo. E, cara, eu já passei por isso como auxiliar de enfermagem, já fui auxiliar de enfermagem, não sei se já comentei isso com vocês em algum momento, acho que lá no treinamento de enfermeiro de valor, quando eu faço a abertura, eu falo isso também, em alguns momentos. E, cara, sou enfermeiro, já fui gestor de 7 setores de equipes distintas com 3 equipes médicas diferentes. Então, assim, eu entendo o que é você ir para um plantão não querendo ir, porque simplesmente, cara, você não quer nem levantar da cama, de tão desmotivado que você tá. Mas é por quê? Porque eu dependia do tanque externo para motivar meu tanque interno. E depois eu fui buscar fora da enfermagem justamente como que eu podia encher meu tanque interno para transbordar ele e não depender do tanque externo para mais nada. É claro que um outro mimo que vai acontecer, né, mimo que eu falo não é presente, pode ser também, vai estimular o seu tanque interno. Só que, cara, no momento que eu tava vivendo aquilo lá, para mim,
meu tanque, assim, não tinha nada que pudesse entrar ali, porque estava tão vazio que, de fato, estava seco. Uma gota não adiantava nada. Por que eu falo isso? Se nem de mim na época eu sabia me cuidar, como é que eu ia cuidar das outras pessoas na qual eu era responsável? Então eu entendi que se eu não soubesse como controlar isso em mim, logo viraria uma bola de neve. E essa bola de neve ia se tornar imensa. E, cara, era a minha própria equipe. O que eu ia fazer, entendeu? Com a minha própria equipe. Então foi dali que nasceu o treinamento de enfermeiro de valor, que, cara, é com base no meu próprio limbo. Meu próprio limbo. Por quê? Porque para me tirar do buraco, e a partir dele tirar outros enfermeiros que estavam talvez em até buracos mais profundos que o meu, que os meus próprios buracos, né? Então assim, para eu me proporcionar e proporcionar novos caminhos que são simples e vão acabar desenvolvendo esses enfermeiros, né, novamente para ter uma vida que eles buscavam quando eles escolheram, por exemplo, a enfermagem como profissão. Então, cara, para mim isso faz muito sentido. Mas voltando aqui à aula, se você é uma liderança e não está buscando, né, esse tipo de desenvolvimento, cara, não espera muito da sua equipe e até de si mesmo. Porque você precisa, por si só, buscar isso. Né? Se a sua instituição... Não adianta você, por exemplo, vou ficar esperando aqui o RH ou o Serviço de Educação Continuada da minha instituição me treinar para que eu me desenvolva. Não, cara. Você e os demais, vocês podem contornar essa situação. Para você, enquanto enfermeiro, para você, enquanto líder, conseguir chegar ou enxergar muito bem cada colaborador, e inclusive como você pode estimular as pessoas e se auto-estimular. Porque lembra de uma coisa, se eles não estão produzindo ou estão produzindo pouco, por eles estarem desmotivados, a culpa é sua, enquanto líder, enquanto enfermeiro. Você não é apenas o contato direto entre eles e o resultado, como também é o responsável por eles, pelo que eles estão fazendo. Então, por isso que você é o responsável por isso, querendo ou não, né? Se a gente for parar para pensar. Pode falar, mas eu não quero. Mas, cara, se você é o líder daquela equipe, não tem que fazer. Você vai responder por aquilo. Da mesma forma que se eles estiverem muito bem, você também responde por aquilo. Claro que é muito melhor você responder quando alguém está bem do que você responder quando alguém não está muito legal na equipe, né? Mas voltando. Cada colaborador é responsável pelos seus atos? Sim. Só que a cabeça que rola primeiro é justamente a sua. Então, se você não manter uma forma de se estimular e buscar estimular as outras pessoas, a primeira cabeça que vai rolar, porque você é o responsável pela equipe, é justamente de quem? A sua. Porque perder um colaborador, tá ok, isso eu já vi muitas vezes acontecer. Mas perder várias vezes colaboradores na equipe vai mostrar que existe alguma coisa ali naquela equipe e que não é equipe, mas provavelmente pode ser na liderança ou no modo como a liderança está agindo com os colaboradores, como eles estão lidando com aquela equipe. Então, você não costuma ir longe se você não se desenvolver para isso. Eu só queria dizer para você ficar ligado nisso, beleza? Você pode falar assim, Christopher, então quais são as formas de eu motivar essas pessoas, de como eu estou motivando outra pessoa, pode ser uma motivação externa, que eu, enquanto líder, posso fazer ou sugerir para minha coordenação, para minha diretoria, para a gente levantar a nossa equipe. Deixa eu só dar uma olhada aqui no chat antes. Vamos seguir. Eu vou falar alguns pontos, né, que está rolando por aí, não só no universo da área da saúde, como em outras empresas fora da área da saúde. Por quê? Porque dá para levar isso para dentro da área da saúde, e eu também já fiz bastante isso, e funciona. Só que assim, tudo isso para você levantar a sua autoestima, levantar a autoestima da equipe e também a moral da equipe, certo? Então vamos lá. Um dos pontos, recompensa financeira no 14º salário ou distribuição setorial. Cara, equipe motivada aumenta a qualidade do serviço prestado e é igual redução de custos extras. Por exemplo, reduzir o número de infecção ou a taxa de infecção, aumento de número de dias de internação, então você reduz também isso, risco de extravasamento ou infiltração na quimioterapia. Então, assim, por que eu falo recompensa financeira no 14º salário ou distribuição setorial? Porque isso pode ser revertido para você se a sua instituição tem, por exemplo, o 14º salário. E mesmo que ela não tenha, em benefícios para você ou para o seu setor, como um conforto melhor, como algumas festas setoriais, como brindes exclusivos e que não são apenas aqueles que têm o logo do hospital. Porque, cara, imagina, você vai receber lá a bolinha de doar sangue. Pô, isso não é um brinde, né? Claro que assim, quando você vai doar sangue, você está fazendo um gesto, aquilo é feito para você estimular a musculatura e o retorno venoso. Só que assim, não é um brinde, é uma coisa para você fornecer no banco de sangue, mas não é um brinde para você dar para uma pessoa da equipe. Entende isso? Então, assim, você pode ter brindes exclusivos e que não são apenas com o logo do hospital. Pode ter ingresso,
de cinema, teatro e assim por diante, pode ter folga prêmio, pode ter muitos outros fatores de recompensa. Por que isso? Porque, cara, eu já fiz isso. Então, assim, justamente eu tô falando com propriedade de que isso funciona. E às vezes, por que eu falo de falar com a coordenação, com a diretoria? Porque não necessariamente eles vão falar assim, ah, a instituição não vai arcar com isso. E aí, se a pessoa tem uma coordenação ou você é o próprio chefe do setor, o líder do setor, pode falar, beleza, então eu posso arcar com o meu próprio bolso. Então, assim, por quê? Porque você, cara, tem interesse em não ter a sua equipe desmotivada. E não só, quero, vou dar isso aqui porque eu quero comprar as pessoas. Não é assim. É porque você quer manter um nível A da parada e não um nível D e um nível E, certo? Outra forma é justamente o dia D. O que é o dia D? O dia D ele pode ser várias atividades criadas aí para o seu setor ou para a sua instituição em si, para justamente quebrar o padrão e ser diferenciado na busca de comemorar, por exemplo, uma data específica. Pode ser o Dia dos Pais, pode ser o Dia das Mães, pode ser o Dia das Crianças, e também datas que, cara, não são nacionais, não são fixas, pode ser uma data criada para o seu setor, o funcionário do mês e assim por diante. Dia da pizza. E por que eu falo isso? A ideia do dia D é criar um dia descontraído, um dia alegre e, cara, confortável para as pessoas, para quem passa ali todos os dias, muitas vezes mais tempo do que passa na sua própria casa, na sua própria família, né, com as pessoas que você mais gosta e assim por diante. É diminuir a tensão, a pressão e aumentar a sua dedicação, que é contínuo, né? Que é aquele cuidado, aquele carinho. Por quê? Porque, cara, isso faz diferença para as pessoas. Parece que não, mas faz. Pode decorar, por exemplo, no dia D aí, ou no mês D, enfim, conversar com a sua gestão, decorar o setor de forma exclusiva e única dos colaboradores que ali trabalham. Então, discute antes, né, com a sua coordenação, com a sua diretoria, porque senão isso vai ser negativo, mal visto, eles têm que autorizar isso. Por exemplo, tem lugar em auditoria que, cara, no final do ano, ao invés de eles colocarem uma árvore de Natal, eles fazem árvore de post-it e cada um escreve uma mensagem legal. Então, pô, você está estimulando a pessoa. Claro, tem um trabalho, não é fácil, pelo menos o trabalho manual, assim, para mim é um pouco mais complexo e difícil, mas você está estimulando a pessoa justamente fazer uma árvore diferenciada, que não tem lugar nenhum, a pessoa vai criar mentalmente aquilo, e com frases que vão impactar não só a frase dela, que mais chama atenção nela, ou que mais estimula ela, mas impactar outras pessoas. Então imagina você chegar num dia e justamente você está desmotivado, está triste, e aí você só está faltando uma coisa para você se motivar, para virar sua chave interna, e você vai lá e pum, aquela frase faz sentido. Olha que coisa legal. Deu claro, assim, eu já vi isso na auditoria, não vi na internação, mas a internação tem, às vezes tem feito alguma coisa, depende da SCH também, tem uma coisa relacionada a isso. Mas, por exemplo, pode, por exemplo, com esses benefícios, reformar ou pintar um local de descanso, se você tem isso, fazer uma festa, né, como eu falei antes. Cara, no hospital no qual eu fui gestor, tem, por exemplo, lá no Dia das Crianças, os funcionários que tinham filhos, né, porque quem não tinha filho não podia participar. Tinha um dia que era específico para o Dia das Crianças dos funcionários. Então, assim, todo mundo comemorava o Dia das Crianças, quem tinha filho, né? E quem não, quem trabalhava no setor, quem trabalhava no hospital, tinha um Dia da Criança daquele hospital. E assim, cara, isso era a coisa mais incrível de se ver. Por quê? Obviamente, quem não tinha filho não podia participar. Eu, por exemplo, não tenho filho, mas como eu estava na gestão, como eu ajudava a bolar essas ideias e participava disso tudo, eu via isso acontecendo. Por isso que eu estava lá. Mas assim, pô, olha que coisa interessante. Um hospital que é um ambiente pesado e, cara, de muita cobrança, atender os seus próprios profissionais com um dia dedicado para os filhos deles. Que coisa incrível. Cara, eu via colaborador, inclusive tem pessoas que participam na live aqui, que poderiam até comentar. E, cara, é muito incrível você ver a dedicação e o carinho que o profissional tem, que é uma das formas de reconhecimento, de ver aquilo acontecendo e falar assim, pô, não é mais um dia da criança, é um dia da criança específico para, cara, quem tem filho, para minha criança, para meu filho, para minha filha, e, cara, entendeu? Muito diferenciado e para mim fazia muito sentido. Eu não tenho filho, né? Mas, cara, se tivesse filho, com certeza eu queria levar ele num dia desse, que é um dia de comemoração ali do espaço da criança. Outro ponto importante que você pode fazer é gamificar a enfermagem. Muito se fala de gamificação no coaching ou em outras áreas que não são a área da enfermagem. Mas por que não dentro da enfermagem? Né? Por que gamificar o setor de um banco? Por que gamificar uma área de marketing de um lugar? Mas não levar isso para dentro da enfermagem, não levar isso para dentro do hospital. Gamificação é uma das estratégias que você usa uma ideia através de jogos para incentivar determinados comportamentos ou a realização de determinadas ações. Christopher, mas que prêmios que eu poderia dar numa gamificação? Cara, pode ser uma folga a mais todo mês para um colaborador.
né? Claro, dependendo das metas cumpridas. Pode ser um par de ingressos para ele aproveitar com quem ele quiser. Ah, mas ele não é casado, ou ele não é casada, ou não tem. Cara, não importa. Dá um par de ingressos para a pessoa, entendeu? Pode ser um voucher para qualquer outra atividade, ou um voucher para um restaurante específico, um voucher de uma viagem. E assim, o voucher que eu falo é um voucher mesmo, não é 20% de desconto, não é 100% mesmo, é pago pela instituição, ou, né, dependendo da coordenação. Então, assim, um voucher para o teatro, para com essa coisa de dar bombom para as pessoas. Olha isso. Por quê? Porque pensa em algo que seja de fato legal e que o efeito daquilo seja mais duradouro, sabe do quê? Do que duas mordidas. Fora que, cara, isso não estimula apenas a pessoa, como fortalece o trabalho em equipe de, cara, ganhar, por exemplo, um dia D aí, ou um dia dessa questão de bonificação, de gamificar a enfermagem, e falar assim, pô, olha que legal, da minha equipe, distribuir 10 ingressos ali, por exemplo, 5 profissionais da equipe da manhã venceram a equipe da tarde ou da noite, enfim. Cara, olha que legal isso, entendeu? Em vez de você dar um bombom que vai durar 2 mordidas e acabou ali. Então, para pensar nisso. Se você ainda não faz isso, cara, começa a trabalhar isso na sua mente, a estimular a sua criatividade, porque faz total sentido. Inclusive, quando eu estive lá na palestra, eu fui convidado para palestrar na 25ª Semana de Enfermagem do Corém do Maranhão, e lá, pra você ter uma ideia, cara, era um evento público, não tinha investimento, assim, a pessoa não pagava para estar lá. A pessoa se inscrevia, tinha ingressos que se esgotavam porque o espaço, apesar de ser público, tem um número X, né, então não pode ultrapassar aquilo por normas e brigada de incêndio e tudo mais, e lá estavam sorteando uma viagem totalmente gratuita para Fernando de Noronha. Olha que coisa incrível. Então, olha o carinho que as pessoas estavam tendo com as pessoas que foram ali para aquela palestra. Pode falar assim, ah, Christopher, mas a minha instituição nunca pagaria uma viagem dessa. Tá tudo bem, mas será que um par de ingressos para o cinema não é pelo menos possível? Não precisa ser uma viagem para Fernando de Noronha, não precisa ser uma coisa, viagem para Paris, para conhecer a Torre Eiffel e ficar lá 10 dias. Cara, pode ser uma coisa simples, mas que faz sentido. Eu tenho certeza de que não custa nada quando comparado com o aumento dos danos causados ali e o impacto nos indicadores. É tudo uma questão de inteligência e você colocar as suas forças onde você acredita que vai dar mais resultado. Por que eu falo que tenho certeza que não custa nada mais quando comparado aí com o aumento dos indicadores? O hospital, se ele pensar dessa forma, ele vai pensar assim, pô, vale mais a pena eu estimular uma gamificação dessa para eu dar um ingresso, para eu dar uma coisa que, cara, custa o quê? Um par de ingressos do cinema, se você pegar na promoção do Peixe Urbano vai custar o quê? R$ 30 2 ingressos, ou um pouco mais, R$ 40. Ah, não, quero pegar XD, sei lá do que, vai pagar uns 70, R$ 80. Então, assim, vale mais a pena eu pagar um par de ingressos para as pessoas do que eu ter um paciente que vai comprometer a alta dele, ele vai passar um dia a mais na UTI, um dia a mais na UTI, dependendo da UTI, no mínimo R$ 1.500. Então, pô, acho que é melhor eu pagar um ingresso, né? Então, tá vendo? Cara, é estimular a cabeça das pessoas, porque às vezes elas também não estão conseguindo ver isso. E se você for criativo o suficiente e levar isso para as pessoas, cara, pode fazer total sentido. E vai engajar muito melhor a sua equipe, e as pessoas vão se sentir mais motivadas, vão se sentir, tá tendo um cuidado, tá tendo um carinho, que alguém tá vendo e falando assim, pô, vamos estimular essa equipe. E a equipe fala assim, pô, olha, esse enfermeiro, ele tá, cara, fazendo diferente. Ninguém fez isso antes, entendeu? Tipo, saca essa. Fica atento com isso. Outra coisa importante, deixa eu só ver o chat aqui. Douglas Rodrigues entrou. Que dicas sensacionais, Vivian Borges. Vamos lá. Outra coisa, faça com que eles se sintam importantes e partes fundamentais do processo. Se a sua equipe faz por fazer, eu não quero dizer, né, no caso, sem qualidade, mas não sabendo o impacto daquilo, o impacto que aquilo causa em um indicador ou nas metas da empresa, você e ela vai estar trabalhando em vão. Ah, Christopher, mas tem coisa que é muito complexa para ele, eles não vão entender. Pode ser o mínimo, mas eles precisam saber. Esse mínimo é ele entender qual é o impacto que o trabalho dele, que ele está prestando ali todos os dias na assistência, pode ter para aquela empresa e como eles são a peça fundamental para que isso aconteça. É você explicar o processo. Por exemplo, cara, não sei explicar o processo. Faz o seguinte, pega o indicador, leva para eles e fala assim, ó, tá vendo esse indicador aqui de taxa de extravasamento, de quimioterapia, quase que eu falei igual a mulher do Google, né, quando tá fazendo lá vira à direita. Taxa de extravasamento de quimioterápico, repassagem de sonda nasointeral, aumento da infecção do trato urinário, risco de infecção de corrente sanguínea, pega o indicador e discute com eles, entendeu?
os custos que estão relacionados àquela ação que eles estão executando, como que isso pode ou poderia ser melhor utilizado se eles diminuíssem esse indicador, né, que é aquela coisa que eu falei, o risco do cara ficar um dia mais na UTI, porque ele desceu do centro cirúrgico, e aí não só porque não tinha leito, mas porque ele infectou, ou porque aconteceu isso, ou porque teve que reabrir e fazer limpeza cirúrgica, cara, é muito maior do que... Por isso que você pega esse indicador e leva para eles e fala assim, ó, hoje, por que você é importante nesse processo? Por causa disso, 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 disso. Porque se reduzir isso, aí pode ter, por exemplo, impacto no 14º salário. Aí pode ter uma premiação maior. Aí pode ter um aumento de estrutura. Aí pode ter outras coisas que a gente vai falar aqui. Então, ele precisa saber como que isso pode ser melhorado ou como que isso pode ser utilizado e fazer com que aquilo diminua no setor dele. A falta de aquisição de novos equipamentos, por exemplo, com a diminuição do custo, e isso facilita a vida dele se tiver mais equipamentos. Quando eu falo de mais equipamentos, por exemplo, você quer ficar fazendo o cálculo na mão e fazendo aquela escala de soro horrível, feia, com esparadrapo, ou com fita crepe, ou com... A fita crepe acaba descolando depois de minutos que colocou, né? Ou com micropore, que também vai descolar. Inclusive, nem sei, provavelmente não tem esparadrapo mais nos hospitais. Alguns têm, mas a maioria não tem. Então, assim, a pessoa que faz isso manualmente hoje, eu não sei como é que ela tá fixando isso. Talvez ela coloque um clips lá na fita crepe e deixa, coisa mais horrível do mundo. Mas, sim, você quer ficar fazendo o cálculo na mão e fazendo essa escala horrível. Ou você quer usar uma bomba de infusão que vai fazer tudo isso para você em menor tempo. Claro que a gente sabe que os princípios lá, né, simples, de diluição, reconstituição, volume total, como que eu vou programar a bomba e coisa assim. Só que, cara, pensa só, se você diminuir o custo, se você mostrou para ele qual a importância do indicador e aquilo lá reverter em mais equipamentos, vai reduzir essa questão do cara ter que ficar fazendo uma escala manual. Putz, eu já fiz muito isso. Cola o negócio lá numa folha e aí fica riscando lá para fazer as horas. Imagina, é só você levar isso para uma bomba, colocar lá e pronto. Tecnologia ao seu favor, através de uma redução de custo, que foi implementado mais equipamento para você trabalhar de uma melhor forma e assim por diante. Entende isso? Ou, por exemplo, você pode falar assim, que é toda hora parar uma máquina de diálise porque a higiene dela não foi feita de uma maneira adequada, ou o sistema não foi limpo de uma maneira correta, porque a pessoa não fez o certo. Cara, diminuiu o custo da manutenção constante ou o tempo de máquina parada. Para o quê? A tempo de máquina parada para o conserto vai reverter em mais máquinas ou talvez mais profissionais para você não trabalhar tão atolado, tão sozinho no plantão que você chega à noite, por exemplo, que geralmente tem hospital que é feito dia, tarde e noite, mas tem hospital que geralmente é feito mais à noite dentro da UTI. E aí, cara, o cara da diálise chega e é assim, ao invés de você ter 6 técnicos para uma UTI de 10 pacientes, você tem 5 técnicos ou menos técnicos se alguém faltar, tá desmotivado, lembra? Você tem menos técnicos e um cara fica específico para diálise. Então, assim, se você fizer a limpeza correta, trabalhar do qual que é o impacto que aquilo está causando, não só na rotina, na vida daquele paciente, mas na rotina como um todo, cara, pode vir mais colaboradores para justamente ajudar a fazer uma diálise mais tranquila. Enquanto está fazendo, você pode não precisa necessariamente fazer 3 diálises à noite e simplesmente vai ter 2 colaboradores. Aí cada um pode fazer uma e um dia um faz 2, no outro plantão outro faz 2, outro faz 1 e assim por diante. Então, assim, é aquilo revertendo ao seu favor, só que a pessoa não tem noção de como levar isso para os colaboradores deles para justamente explicar tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, né? E aí por isso que eu falo, cara, entende isso, entende o poder de você explicar qual é o impacto da assistência que aquele colaborador está causando quando você pega o indicador, quando você mostra e põe ele dentro do processo para ele entender o que aquilo está custando, não só para a equipe, não só para a instituição, não só para o paciente, mas para todo o processo, que isso pode ser retornado muitas vezes mais para ele. Às vezes nem ele que está ali na linha de frente fazendo, todos os dias consegue enxergar isso. E, cara, se você não está gerando essa clareza para ele, para sua equipe, você está sendo tudo, menos sabe o quê? Um enfermeiro líder. Outra coisa importante, deixa eu só olhar o chat aqui. Misael Cardoso, ótimas dicas. Outra coisa importante, melhorar a sua comunicação e como você aplica uma correção. Lá na live 004, eu falei como que você pode ter melhores resultados na equipe aplicando um feedback muito mais assertivo. A maneira na qual você aborda um colaborador vai dizer muito se aquilo pode ser altamente positivo ou brutalmente negativo. E aqui eu não estou falando de você passar a mão na cabeça da pessoa, mas sim de entender que com uma comunicação com correções mais poderosas, cara, ele no final vai sair muitas vezes sorrindo e te agradecendo por uma correção com esse feedback mais inteligente que eu comentei lá na live 004. Então, assim,
e é real. Eu não sei se você já chegou a aplicar, desde aquela live, a gente está na live 14, então, ou seja, tem 10 lives depois daquela, o colaborador, ele sai sorrindo, ele fala assim, cara, obrigado, eles falam isso, obrigado por você ter feito essa conversa comigo. Eles nem entendem que é um feedback. Por quê? Porque é tão diferente, e eles falam assim, nunca, e é real, já presenciei isso muitas vezes. E, cara, tu me dou risada porque na hora, porque você fala, putz, olha a satisfação que você tem, né? O seu tanque interno enche na hora. Eu pensava assim, olha a satisfação que eu tô tendo ao fazer uma correção de uma maneira correta, correção de maneira correta, redundante, mas é real, de fazer uma correção correta num colaborador e ele ainda sair agradecendo porque isso foi feito. Surreal e real mesmo, mas acontece. Se você não fez isso ainda, volta lá na live 004, faz esse feedback, porque, cara, isso é de extremo valor e extremamente poderoso. Motivar ou desmotivar também parte da forma na qual você se comunica com seus colaboradores, certo? Já comenta aí, Misael. Outra coisa, você colocar as pessoas certas nas funções corretas, nos cargos certos. Você já deve ter presenciado alguma vez, não apenas um colaborador da sua equipe, mas, cara, às vezes até você mesmo tá por aí desmotivado porque você sabe que você não está sendo utilizado ou não está se sentindo útil ou o seu potencial está sendo utilizado com o seu maior desempenho, cara, para aquela função, para aquele setor, para aquele serviço. Isso sim deixa a pessoa muito desmotivada. Pergunta como é que eu sei disso? Porque eu também já passei por isso. Não só como colaborador, mas também já vi pessoas passando por isso na minha própria equipe. Por outro lado, você sabe que você precisa saber que, cara, ninguém que está ali está descontente por não estar. Como é que eu posso dizer isso? Ninguém que está descontente por não estar no setor ou na função correta entrega menos ou quase nada do que espera. Por quê? Porque a pessoa ela pode nunca estar 100% satisfeita ou 100% contente e assim por diante. Por esse motivo, cara, eu já forneci 2 vezes a ferramenta do perfil comportamental, que é para você identificar aí cada colaborador que você mantém na sua equipe, para você ajustar o rumo das coisas e eles saírem dali do nada satisfeitos por extremamente satisfeitos. Por que eu faço isso? Porque, cara, de forma extremamente simples, você aplica um teste que é muito rápido e você entende como cada colaborador funciona e você pode reorganizar o setor trazendo ali novamente a satisfação para aquelas pessoas e inclusive a satisfação das próprias lideranças vendo aquelas pessoas desempenharem um papel que eles saíram do nada satisfeito para um brutalmente satisfeito ou muito satisfeitos. E aí eu queria fazer uma pergunta, olha que interessante, né? O tema da live, ele é o seguinte, deixa eu só ver aqui, ele é como manter a sua equipe motivada, mesmo com colaboradores reduzidos e ainda ser considerado um enfermeiro líder sem igual. Só que você percebeu que em nenhum momento eu comentei durante a aula sobre o título dessa aula, por quê? Porque na parte dela tem assim, ó, mesmo com colaboradores reduzidos. Por que eu não comentei isso? Será que o Christopher esqueceu? Será que isso? Obviamente que não. Mas justamente que eu sei que às vezes faltam colaboradores, sim, faltam insumos em determinadas instituições, e isso acaba comprometendo a assistência, acaba comprometendo, com certeza, a motivação externa das pessoas, porque elas não conseguem pensar como que elas vão produzir, mesmo sem o básico de insumo para aquela tarefa ser executada. E, inclusive, isso afeta também a motivação interna, pelo fato de que, cara, você quer entregar uma boa assistência, você se formou e quer fazer um ótimo papel. Só que aquilo que você verdadeiramente acredita e sempre manteve a sua chama interna acesa, né, na enfermagem, sendo comprometida, você vê ela sendo comprometida aí pela falta de recurso, por insumo, com alta demanda de colaborador, com alta demanda de serviço, eu ia falar de escala, com baixa aí, colaboradores reduzidos, uma escala vazia, cara, muitas vezes, não em todas, porque eu conheço e sei que algumas regiões vão depender sim de uma necessidade de ter uma escala maior, mas muitas vezes o que está acontecendo na sua equipe, para ter uma escala reduzida, para ter uma escala vazia, para ter uma alta rotatividade com absenteísmo assim surreal, colaboradores altamente desmotivados, tanto na parte do tanque interno quanto da motivação interna, né, quanto da motivação externa, sabe o que é? É a má gestão, ou seja, a gestão da liderança ineficaz e sem comprometimento com tudo isso que eu falei aqui nessa aula de hoje.
Claro que não é só presentear. Lembra do bombom que eu falei? Não é você dar um doce, porque o doce ele vai durar 2 mordidas, ou talvez nem 2 mordidas, porque a pessoa tá tão assim que ela põe o bombom inteiro na boca. Claro que não é só dar uma folga. Claro que não é só fazer um dia D, alguma data especial comemorativa. Isso precisa ser trabalhado, sabe quando? Todos os dias. Porque a motivação real, aquela que impacta, aquela que inspira, ela só pode ser criada por quem vive ela de fato e busca continuamente isso e não apenas busca apenas um dia a motivação. Por esse motivo, cara, se você é enfermeiro líder e não está fazendo isso, isso que eu falo, alguns desses pontos que eu comentei aqui, você possivelmente, além de não estar motivado, você possa estar fazendo, sabe o quê? Tá desmotivando as outras pessoas. Você, inclusive, pode não saber como motivar as outras pessoas. Então, pronto, eu decidi justamente criar essa aula para justamente destruir e refazer a diferença aí de você entender como que você pode motivar, que seria o tema da aula. Como manter a sua equipe motivada, mesmo com colaboradores reduzidos, e ainda conseguir ser um enfermeiro líder sem igual. Então, assim, cara, usa essa aula para você fazer a diferença na sua instituição. Claro, fazer a diferença na sua vida, porque assim, a gente precisa dessa motivação interna, mas, cara, às vezes para você encher o seu tanque interno, você precisa ver o outro crescer. E quando você não precisa apagar a luz do outro para você encher o seu tanque interno. O que que eu falo disso? Porque às vezes a pessoa ela tá ali, isso no coaching é muito frequente. Em que questão? Às vezes a pessoa fala assim, cara, eu não tô aqui para ficar na frente da câmera, eu não tô aqui para fazer isso, eu tô para fazer o trabalho do bastidor. E aí tá tudo bem a pessoa fazer o trabalho do bastidor, que é um trabalho talvez mais manual, um trabalho mais intelectual, um trabalho... Só que assim, para aquela pessoa, o importante é ver o outro brilhar com base no trabalho que ela teve no bastidor. Então, assim, se você quer fazer a diferença na sua instituição, se você quer motivar as outras pessoas, e você vê que, cara, o seu tanque interno, ele se enche ao estimular as outras pessoas a serem melhores e assim por diante, faça isso. Faça isso. Se você é uma pessoa que, cara, para você encher seu tanque interno de motivação, você precisa ter essas atitudes, tem essas atitudes e assim por diante. Então, assim, você não precisa apagar a luz do outro para justamente encher seu tanque de motivação. Da mesma forma que, cara, você não precisa levantar as outras pessoas se você é a pessoa que gosta de se auto-levantar e quer fazer isso por você mesmo. Entende o que eu tô falando? Não sei se está claro para vocês isso. Gabi Neves, estou atrasada, mas cheguei. Você pode falar assim, Christopher, mas eu sou tímido e, cara, eu não quero me destacar dentro da instituição como um todo, eu não quero ser visto pela instituição como um cara assim, ou uma mulher assada, ou um profissional X. Beleza. Então, começa primeiro com você e depois com pelo menos uma pessoa próxima de você, alguém da sua equipe. Mas o importante, sabe o que é? É começar. A gente fala que o caminho só se faz caminhando. E, cara, se você não fizer o caminho, se você não trilhar esse caminho, não dá para fazer o caminho. Então, assim, é um passo de cada vez. Às vezes vai ser difícil, vai ser difícil. Às vezes vai ser um pouco menos difícil, vai ser. Só que é paciência e persistência, é fazer aquilo todos os dias. Lembra que eu falei? A motivação não é uma pílula mágica que se dá para a pessoa. A pessoa motivou para sempre. Não, o líder que é líder, ele sabe que ele tem que estar sempre motivando seus colaboradores e não dar uma pílula e daqui, quando você vê que o negócio está lá embaixo, você tenta motivar. Porque o resgate disso é muito mais difícil do que você manter a motivação. Se você é técnico, mas está graduando em enfermagem, fica ligado para isso, por quê? Porque isso pode fazer e vai fazer muita diferença quando você assumir uma equipe, sejam eles mais velhos de casa ou novos de casa, velhos de área ou novos de área, ou de experiência, assim por diante. Por quê? Porque não é incomum as pessoas gostarem de serem motivadas, não apenas externamente, como internamente. Você tem que lembrar sempre que o internamente ele vai ser sempre mais profundo do que o externo. Lembra sempre que eu falei que o tanque interno ele é muito mais profundo. Por quê? Porque ele depende só de você. Depende de você. Então, assim, e o externo, ele depende de outras pessoas para encher o seu tanque externo, para justamente estimular você a se cuidar melhor, a pensar melhor em você e assim por diante. Então, assim, o tanque interno, ele é muito mais profundo do que o tanque externo. Por quê? Porque ele só depende de você. Pode falar assim, Christopher, eu sou auxiliar ou técnico de enfermagem e eu não posso assumir a liderança da equipe porque lá já tem um enfermeiro. Ok, existe hierarquia. E eu falaria, cara, muito massa, inclusive lá no Telegram a gente fala isso, muito massa. Foi tirado do sarro esses dias. Hoje, na verdade, falaria muito massa. Então, o que você pode fazer? Sabe o que é? É você marcar, por exemplo, ele aqui, ou encaminhar essa aula para ele,
para você ajudar ele te ajudar como profissional de saúde. E pensando agora, se você for parar para pensar, cara, você pode começar tendo atitude, sim, de liderança, mesmo que você é auxiliar, mesmo que você é técnico e não esteja cursando a graduação de enfermagem. Por quê? Porque, por exemplo, a atitude de liderança nas suas próprias ações, na sua tomada de decisão no dia, como, por exemplo, se posicionar de uma forma diferente, executando algum procedimento, sem que o seu enfermeiro líder tenha que falar assim, ô fulano, vai lá fazer tal coisa, ô ciclana, vai lá fazer tal coisa, e mais um monte de outras coisas. Então, assim, você pode ter atitude de liderança, de destaque, e você não ficar esperando que as pessoas peçam para você ir lá e fazer. Isso é uma coisa diferente, beleza? Já comenta aí, Eva. Para fechar, eu queria te dizer que é o seguinte, o número de profissionais pode sim impactar e fazer uma qualidade de assistência diferenciada ou cair muito e absurdamente. Mas se você não começar a pensar nisso hoje, a sua equipe ela possa sempre estar desfalcada e talvez você nunca perceba, mas isso vai dizer muito mais sobre você enquanto liderança do que você pensa. Você precisa saber que independente disso, tem, que, sei lá, tem um buraco na escala, que a escala tá, que a galera tá desanimada da sua equipe, mas que isso pode sim ser passageiro. E a sua instituição ela pode resolver isso, por exemplo, com contratações. Claro que depende muito da questão pública, que não é tão fácil assim, mas da questão privada, até do público, quando é administrado por um privado, não é tão difícil, mas por concurso é um pouco mais difícil. Mas, cara, você tem que entender que é o seguinte, você, enquanto profissional da saúde, você, enquanto profissional de enfermagem, você pode estar mais triste ou pensando de uma forma mais triste e intensa do que isso. Por quê? Porque ter uma equipe inteira desmotivada e fazendo tudo para não estar no seu plantão é muito mais forte do que você pensar em um buraco na escala. Por quê? Porque a sua equipe inteira está desmotivada, a sua equipe inteira não quer estar ali. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por isso como profissional, sendo profissional de uma equipe e como liderança, como gestão. E se for mais fundo ainda, né, eu posso falar que não estar no mesmo plantão que um determinado enfermeiro. Então, assim, cara, você precisa manter os seus colaboradores sempre motivados. E se você fizer isso, você quase não vai ter problemas, pelo menos por ano todo. Eu digo quase porque coisas são imprevistas, sempre são possíveis, porque, cara, eles podem, não ter insumos ou colaboradores suficientes, mas se eles tiverem uma liderança ativa, sempre presente, que fornece uma confiança, uma autonomia para eles brilharem enquanto profissionais, deles saberem e terem consciência de que eles podem contar com você enquanto profissional e que ali você também está junto com eles na linha de frente, cara, isso pode ter um poder surreal de impacto na enfermagem. Pode faltar tudo, mas eles sempre vão dar o seu melhor, porque mesmo, olha só isso, eles vão sempre dar o seu melhor, mesmo que você esteja próximo fisicamente ou não. Por quê? Porque eles vão saber que tem alguém que confia neles e que justamente dá autonomia, que estimula, que mesmo que você esteja ocupado num quarto, mesmo que você esteja de folga, eles estão fazendo aquilo porque eles querem fazer, mas conectados com você enquanto profissional. Por quê? Porque, cara, você está fazendo isso por eles o tempo todo e não só dando uma pílula diária de motivação e depois pílula diária que eu falo assim uma vez por ano e acabou. Então, assim, isso tem um poder imenso, um impacto surreal deles terem consciência que eles podem contar com você ali na linha de frente, porque eles confiam no seu trabalho e confiam em você, certo? Antes de abrir aqui para perguntas e respostas, eu queria dizer que aqui no chat eu vou colocar o link para você clicar e participar dos meus 2 grupos secretos. Christopher, quais são esses grupos secretos? Grupo número 1, grupo fechado do WhatsApp. Esse é um grupo para quem, cara, vive me pedindo no Instagram, para quem responde meus e-mails pedindo o quê? Pedindo que eu envie lá os vídeos que eu estou publicando, porque às vezes a pessoa ela quer guardar aquele vídeo para ela quer encaminhar para alguém, ela quer fazer alguma coisa com aquele vídeo que, cara, ajudou ela em algum momento. Então, por isso que eu decidi criar esse grupo fechado, além de eu enviar lá os convites das aulas, convite para as novas turmas do treinamento enfermeiro de valor e assim por diante. Então, eu vou deixar aqui o link do chat do WhatsApp para você entrar lá e receber também isso. Eu falo, deixa eu colocar aqui, escrever aqui link. Link do WhatsApp. Beleza, eu coloquei aqui no chat. E eu falo justamente pede, porque, cara, a galera pede mesmo, fala assim, cara, eu queria ter esses vídeos para mim. E eu
pensei, como é que eu vou enviar isso? E aí eu decidi criar justamente esse grupo fechado no WhatsApp para enviar isso para as pessoas. Segundo grupo, que é um grupo que está sendo aí bem solicitado, é um grupo ultra secreto no Telegram, que é a Enfermagem Fora da Caixa. Esse é o primeiro grupo de enfermagem fora da caixa do Telegram, e lá eu compartilho em vídeo, em áudio, em texto, algumas das minhas experiências, e eu tiro dúvida em tempo real de alguma situação que talvez você está vivendo na sua equipe, você está vivendo no seu dia, de como que você talvez não está conseguindo resolver aquilo, dúvida de carreira, liderança, performance na enfermagem, e eu simplesmente abro o meu celular, faço ali, e é diferente porque no Instagram são 15 segundos e lá eu tenho ilimitado, claro que são vídeos de 1 minuto, mas assim, eu posso fazer quantos eu quiser e deixar lá para as pessoas. E eu posso manter isso por mais de 24 horas, então assim, a pessoa ela vai ter aquela dica para quando ela estiver dentro do grupo para sempre, basicamente. E cara, tem sido uma comunidade seleta de pessoas incríveis. Inclusive, o tema dessa live, ela surgiu lá dentro, hoje, pelo Misael. Então, assim, Misael, de novo, agradeci você no começo da live, obrigado pelo tema dessa live. Espero eu ter conseguido justamente trazer a essência de tudo isso que aconteceu, de tudo isso que você quis, né, com esse tema que eu explicasse. Eu acredito que se eu não respondi lá dentro, pode me perguntar de novo que eu respondo. Então, assim, eu vou colocar também o link aqui do Telegram para vocês entrarem diretamente. É só clicar no do WhatsApp, vai cair direto no WhatsApp. Se você clicar no Telegram, vai cair diretamente lá. Deixa eu copiar aqui para vocês. Grupo ultra secreto. Link. Tem sido uma experiência muito legal, cara, nesse grupo. Beleza, os links estão aí. A galera geralmente costuma pedir mesmo. Só clicar para entrar. Deixa eu ver as dúvidas no chat aqui para justamente a gente responder. Vamos lá, vamos voltar desde o começo. Vamos lá. Murilo de Almeida, de Alagoas. Você falou do negócio do filho, mas você viu que outro dia eu postei um áudio de uma pessoa daí, de Alagoas, que, cara, ela ficou maravilhada. Porque, cara, eu gosto de responder em vídeo. Por isso que o Telegram, pra mim, faz bastante diferença. Por quê? Porque eu abro e respondo em vídeo. Aquilo lá não é uma pessoa respondendo por mim, não é alguém criando uma imagem e postando, não é um texto que foi feito bonitinho por alguém. Aquilo lá sou eu, na verdade, na minha essência, falando a resposta. Então, por isso que pra mim faz muito sentido o Telegram e para as pessoas que estão lá dentro também. Então, assim, por que eu tô falando disso? Porque lá em Alagoas, uma pessoa, cara, ficou assim, espantada quando eu peguei, justamente, foi no direct do Instagram isso, claro, né? Mas assim, eu peguei o direct, cara, fiz uma série de uns 12 vídeos ali para responder a pessoa, e a pessoa falou assim, caraca, velho, você respondeu em vídeo. Então, assim, a pessoa ficou maravilhada. Então, para mim, isso faz muito mais sentido. Então, por isso que o Telegram tá batendo aí, para mim, o WhatsApp e o Instagram. A Aline Souza colocou aqui, ó, precisamos buscar primeiramente os nossos próprios meios de motivação. Exatamente, Aline. Como eu comentei aqui, cara, não adianta ficar esperando alguém que está externamente, obviamente, né? Alguém, pode ser alguém você mesmo, mas alguém externamente que venha encher o seu tanque interno ou que vai dar o estímulo certo para você fazer BUM e bombar o seu tanque interno ou o estímulo do externo. Vai depender única e exclusivamente de cada um buscar sim se automotivar, e é por isso que é importante fazer tudo aquilo que eu comentei aqui, gostar, quero sair para algum lugar, quero fazer isso, quero estimular fazendo um curso de dança, quero fazer um curso de música, quero aprender isso, quero não sei o quê, porque isso vai ser uma chave para você usar não só no pilar da vida pessoal, como no pilar da vida profissional. Não depender sempre de que alguém venha e fale assim, agora você está sendo promovido, ou agora você está sendo isso. Inclusive, cara, quem depende só disso, muito provavelmente não chega nem nisso. Por quê? Porque se você não está estimulado, o seu tanque de motivação interna não está suficientemente cheio, ou pelo menos metade cheio, né? Tem aquela coisa do metade cheio, metade vazio, mas pelo menos não está nisso, provavelmente você nem numa promoção de cara que você consegue chegar. Por quê? Porque quando você está motivado internamente, você é a própria motivação, você é a sua própria essência, cara, você faz muito mais do que quem está desmotivado. Então, quando você faz muito mais do que quem está desmotivado, você vence justamente pelo quê? Pelas suas atitudes, pelos seus comportamentos, por não ficar sentado na cadeira, tirar a bunda da cadeira e ir lá e fazer, por fazer de uma maneira que só você vai conseguir fazer provavelmente, por estar tá motivado a fazer aquilo. Então, assim, não dá para ficar esperando motivação externa. Por quê? Porque a motivação ela tem que ser interna e isso depende de você e não para você. Então, você precisa primeiro se motivar para depois você buscar novos áreas aí e não depender só da motivação externa.
Ó, o Misael Cardoso colocou aqui, a dependência do outro impede a motivação interna. Total. Porque a gente fica dependendo do outro, não dá, velho, não dá. Tem que ser automotivação. Claro, buscar meios para que isso aconteça. Se tiver doente, buscar também ajuda. Mas assim, não dá para esperar que o outro toque da mesma maneira que a gente tocaria lá dentro, entendeu? Por quê? Porque só você se conhece, não tem como. Muito boas dicas mesmo. Aeroporto. Ótimas dicas, Misael. Trazer o colaborador para perto com uma simples explicação. Exatamente, o Misael colocou aí aquela parte que a gente colocou de um indicador, por exemplo. Cara, traz os colaboradores para perto, pega um indicador. Mas o Christopher, eu não sei onde é que fica os indicadores. Criatividade. Vai lá conversar com o seu gestor. Eu não sou enfermeiro, eu sou auxiliar técnico. Conversa com o seu enfermeiro. Cara, se coloca no processo. Se coloca no processo. Mas se você é enfermeiro, se você é um gestor, chama a sua equipe. Reunião não é só para falar mal. Reunião não é só para falar assim, tá ruim, tem que fazer isso, e mais assado, né? Claro, se você conseguir colocar o feedback burger, muito melhor. Inclusive dá para fazer em grupo. Mas assim, reunião não é só para falar mal. Reunião, inclusive, você pode pegar um indicador e trabalhar tudo isso aí que eu falei. E falar assim, ó, o impacto do que a gente está fazendo hoje, claro que dá para melhorar, né? Estou criando aqui um esboço mental, uma copy ao vivo não funciona muito bem. Mas, assim, trazer para eles que o processo, aquilo que eles estão fazendo, impacta diretamente naquela folha. E aí fala assim, eu posso fazer isso em que momento? Momentos que eu tiver um tempo. Então lembra daquele momento, em vez de ficar na copa, batendo papo, comendo bolo várias vezes por dia, fazendo, sabe, vendo o Instagram, a gente já falou de mídias sociais e celular no plantão, cava na própria demissão, em vez de estar fazendo coisas que a gente pede ou a gente fala que são ruins, cara, vai fazer uma coisa positiva, pega a sua equipe e traz para você. Você vai ver que vai ter enfermeiro que vai falar assim, na outra semana, que a sua equipe mudou da água pro vinho, e falar assim, meu Deus, o que tá acontecendo com essa equipe aí? Que eu não tô sabendo? Ou até do plantão, fala assim, nossa, antigamente, né? Uma semana atrás ou um mês atrás, sobrava muita coisa do seu plantão, agora não tá sobrando nada. O que aconteceu? Tem um colaborador novo, não conheço? Está acontecendo alguma coisa? Contratou mais alguém? Alguma coisa você está fazendo? Então você começa a despertar o interesse, por quê? Porque você está fazendo, sabe o quê? Não mais do mesmo. Você está sendo um enfermeiro líder foda e não um enfermeiro líder nível D, nível E. Você está sendo nível A da parada. Então traz eles para você, explica o que tem que explicar, explica os indicadores e fala que o impacto que eles estão fazendo hoje vai justamente contribuir com esse indicador. Aumentar, sendo ruim, ou diminuir, sendo positivamente. Beleza? Fica com essa. Ó, a Ivy Costa colocou aqui. Opa, subiu as carinhas aqui. Professor, eu faço o meu melhor, independente se sou satisfeito ou não. Exatamente, Ivy Costa. Só que é o seguinte, se você estiver satisfeita, se você tiver com o seu tanque de motivação interna, pelo menos meio cheio, não precisa estar totalmente, mas se ele tiver meio cheio ou quase todo cheio, cara, você tem um nível de entrega diferenciado. Então, você colocou aqui, independente se eu estou satisfeito ou não, se você não está satisfeita, possivelmente você não está dando o seu 100%. Eu estou falando assim, de coração e de verdade mesmo. Não para machucar e falar assim, meu Deus. Não, mas por que eu quero dizer isso? Porque é o seguinte, quanto mais satisfeita você tiver, quanto mais você quiser fazer aquilo, melhor vai ser o seu resultado, melhor vai ser o seu nível de entrega. Então você vai para um nível A da parada. Por que eu estou falando isso? Porque talvez, se você não está simplesmente ou completamente satisfeita, é porque talvez você não está executando a sua função na melhor potência que você pode fazer. Então, por exemplo, por quê? Porque talvez a pessoa que está gerindo você, ou né, você mesmo, se você não aplicou ainda a ferramenta do perfil comportamental, cara, não sabe como que você pode fazer para justamente entregar mais, entregar melhor, entregar muito mais e começar a ser um destaque aí. Então, assim, busca entender o porquê que você está fazendo insatisfeita e satisfeita, né? Qual o seu nível de energia nessas horas? Por quê? Porque isso vai dizer muito de como que você vai ser daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano e assim por diante, ou passar para as outras equipes e assim consecutivamente. Então, assim, procure entender por que que você está indo fazendo insatisfeita. Basicamente isso. Por quê? Porque isso pode fazer grande diferença nos seus resultados, inclusive no seu tanque de motivação interna, porque quanto mais satisfeita você tiver, maior está o seu nível de amplitude, de seu tanque cheio, para você executar sempre o seu melhor na sua máxima potência. Ó, a Vivian Borges colocou aqui. Sempre vou curtir aqui, aí sobe umas carinhas. Tive uma gestora sensacional. Fazia tudo para o plantão ser 100%, justamente porque ela nos motivava.
Exatamente. Cara, o cara que é fora da caixa, o cara que tá fazendo a diferença hoje, ele tá constantemente pensando nisso. Porque ele não pode simplesmente virar as costas e falar assim, ah, eu sou o enfermeiro, eu sou o líder, e isso é um comportamento muito frequente em colaboradores recém-formados. Por quê? Não só porque eles não sabem, porque eles estão chegando agora e a faculdade não ensina nada disso, mas também porque eles pensam assim, cara, eu formei enfermeiro, agora é eu que mando. E na verdade não é assim não. Então, assim, gestor que faz toda essa motivação, que está ali presente constantemente, muitas vezes é o cara que tem muito tempo de área e já penou e sofreu e criou por si só essas habilidades. Agora fala assim, cara, se você é mais antigo e veio para essa live, tá tudo bem. Talvez uma outra coisa que eu falei aqui vai te ajudar muito, ou vai te ajudar a ter um resultado 1% melhor do que você estava fazendo. Se você não tem experiência nenhuma, cara, se você fizer uma dessas coisas, já vai ser tipo 50, 100% de resultado. Só que assim, o que é importante? Você continuar fazendo tudo isso. Então, assim, não internalizar aquela coisa, formou, manda. Não. Formou, justamente você continuar motivando a sua equipe para estar sempre perto de você e sendo você um exemplo e inspirando as pessoas a trabalharem não só quando você está frequentemente ali na frente deles, mas quando você estiver, por exemplo, dentro de um quarto, você ter a confiança plena de que, cara, eles estão entregando sempre o melhor deles. Mas isso é conquistado, claro, dia após dia, não é da noite para o dia, mas também através dessa motivação. Então, assim, só aplicar isso tudo e vamos para frente. Misael Cardoso, gratidão, respondeu sim. Thaís Trindade, live esclarecedora, foi além do que eu imaginava. Pô, que bom, Thaís. Fico feliz de ir além. Mas eu me empolgo aqui, às vezes eu gaguejo, como eu falei no e-mail lá, né, do gesto de... Ah, eu não lembro o nome do e-mail agora, quando eu mandei as 12 lives. Mas é porque, cara, às vezes é um negócio tão forte que, entendeu? Mas eu tento concluir o raciocínio sempre. Verdade, Thaís, Christopher é sempre além. Esse Misael. Vivian Borges Lins, como é difícil as pessoas entenderem em uma reunião que não são coisas, não são apenas coisas ruins. Reunião é para coisas boas também. Exato. Cara, não dá para levar para reunião só assunto ruim. Claro que pode e deve ser abordados assuntos ruins, ou negativos, ou que pontos de melhoria, ou como é que a gente chama isso. Mas não é para só falar disso. A gente tem momentos da reunião e se a gente aplicar o feedback burger numa reunião, cara, vai ter colaborador saindo de lá não chorando, e às vezes chorando não só externamente, porque tem colaborador que é um pouco mais forte, mas chorando internamente, e ele sai de lá te agradecendo e falando assim, caraca, eu nunca vi isso acontecer, obrigado por você me corrigido. E você olha e você fala, meu Deus, um simples feedback burger, nesse caso, né, fez total diferença na vida dessa pessoa, e você preenche o seu tanque interno com essa visualização real ali, com essa elucidação na sua frente de um impacto positivo que você pode causar com uma aplicação de feedback, só que o feedback de maneira mais assertiva e com muito mais resultado na vida de alguém. É isso aí, gente. Acabaram aqui os comentários e as perguntas. Queria dizer, cara, essa live foi muito massa. Muito obrigado por vocês participarem disso tudo comigo. Não esquece de clicar aí no link para participar do grupo do WhatsApp, para ir direto para lá receber os conteúdos que eu posto, os avisos que eu faço, e participar exclusivamente aí do grupo ultra secreto do Telegram Enfermagem Fora da Caixa, para a gente ter lá um grupo que é sem igual na enfermagem brasileira, tá certo? Gente, um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima live, sempre de terça e quinta-feira, às 8 horas da noite, tá certo? Até mais e vamos junto, porque esse é só o começo.